Colossenses capítulo 1, versículo 13 diz assim: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Até aqui. Vamos orar pela palavra. Senhor, nós oramos agradecendo pela tua palavra, pela tua orientação, pelos teus ensinos. Eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, que o Senhor venha nos capacitando, nos dando discernimento e sabedoria para compreendermos a tua boa palavra. Em especial, Senhor, eu oro pela minha vida, que eu possa ser um instrumento da tua graça, que eu possa estar transmitindo a mensagem conforme o Senhor inspirou, que eu possa estar falando, Senhor, totalmente guiado pelo teu poder. Vem sobre nós nos ajudando na nossa debilidade, Pai. Precisamos de ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Isso aí, só recapitulando, no domingo, nós estivemos falando sobre a questão da expiação, a extensão do sacrifício de Jesus. E nós vimos todos juntos o seguinte, que a obra da cruz do Calvário ela é uma obra completa, suficiente, entendeu? Para perdoar qualquer tipo de pecado. Não existe pecado, por mais miserável pecador que a pessoa seja, não existe nada que a obra da cruz do Calvário não possa justificar, não possa expiar e não possa limpar de pecado. Mas nós vimos junto que essa obra, ela é para a igreja, ela é para os que creem, ela é para os eleitos. Entendeu? Infelizmente, a doutrina da eleição, ela às vezes incomoda muito, principalmente não quem está na igreja, mas quem está fora. Por quê? Porque, em geral, quem está fora da igreja tem a seguinte ideia: morreu, foi uma pessoa boa. E qual que é o padrão de bondade que as pessoas têm? Bom, ele não é terrorista, ele não explode trem, ele não sequestra criança, ele não vende droga na esquina, ele não explodiu nenhum ônibus, vai para o céu. E, infelizmente, a Bíblia mostra que isso aí não é verdade. Aqueles que não tiver o sangue de Jesus como cobertura dos seus pecados, eles vão padecer a eternidade no inferno. Então, o que acontece? Nós temos que estar muito atentos em cima dessa palavra. Eu estava falando até com o Rodrigo ontem. O maior incentivo que a gente tem para o evangelismo é a doutrina da eleição. Você pode estar sendo instrumento da graça ao falar da obra de salvação de Jesus para uma pessoa e aquela pessoa ser salva através da sua pregação. Veja, eu já prego com uma certeza. Se eu estou diante de um cristão, se eu estou diante de um eleito, se eu estou diante de uma pessoa que o nome dela foi escrito no livro da vida antes da fundação do mundo, aquela pregação ou vai salvar a pessoa naquele dia, ou vai ser instrumento da ação da graça para salvação daquela alma. Agora, eu tenho poder para salvar? Não. Então, eu não tenho que me preocupar se a pessoa responde ou não ao Evangelho. Eu tenho que me preocupar em evangelizar, é o que eu posso fazer. Veja, Jesus, na grande comissão, ele deu uma frase muito simples: ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí ele fala também: quem crê será salvo. Quem não crê já está condenado. Entendeu? Expliquei também que a condenação não é porque a pessoa rejeitou a obra da cruz. A pessoa é condenada ao inferno porque ela já nasce condenada nesse planeta. Porque ela é um filho de Adão. E assim que ela tiver consciência, por causa da sua natureza pecaminosa, ela vai pecar com certeza. E um simples pecado coloca essa pessoa no inferno. A raça humana é pecadora. Entendeu? Agora, a rejeição do Evangelho agrava mais ainda a situação da pessoa. Quando a gente vai para os estudos de escatologia, a gente percebe algumas frases de Jesus, onde Jesus falava de maior rigor no juízo.
Alguns teólogos defendem que vai haver níveis de juízo. E a gente sabe que uma pessoa que conviveu num país aberto com o Evangelho, como o Brasil, um país que tem toda a oportunidade de pregação, com certeza o nível de juízo sobre ela vai ser diferente de alguém que viveu num país completamente diferente, com acesso completamente diferente. Mas assim, nós não temos o poder de salvar ninguém. Mas nós podemos evangelizar. Então, da mensagem de domingo, você tem que levar isso. A única coisa, olha que interessante. Existem, eu não sei se são milhares de religiões, mas vamos colocar os eixos principais. Existem dezenas de religiões no mundo. A única religião que tem o conceito de expiação, que é pecado pago e pecado limpo, é o cristianismo. As outras religiões não têm expiação. Entendeu? Por quê? Porque a única religião verdadeira que mostra que o homem não tem como pagar o seu pecado. Foi necessário que Deus viesse em carne e realizasse a obra, entendeu? Que nos justificasse. Porque, por exemplo, embora Deus seja o Todo-Poderoso, Deus não pode salvar ninguém que não for via cruz, via pecado pago, via expiação de Jesus. Entendeu? Deus só salva via esse caminho. Porque o seu padrão de justiça tem que ser alcançado. E como nenhum homem é capaz de de fazer o padrão de justiça de Deus, foi necessário Jesus vir. E a partir dali, como primogênito de muitos irmãos, Jesus abriu o caminho para a nossa salvação. A partir dali, todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. A salvação vem pelo simples crer, arrependimento de pecado, novo nascimento, regeneração. Entende? Falando assim, parece até que é simples demais. Mas quando a gente prega para os nossos entes queridos, a gente vê que não é tão simples assim. Infelizmente, tem muita gente dura de coração. Amém? Então, vamos para a nossa mensagem. Tá? Começar a partir do versículo 15. Diz assim, falando de Jesus Cristo, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. O que acontece, gente? Veja, Colossenses tem uma mensagem cristológica. Provavelmente a principal cristologia do Novo Testamento. Paulo, ele consegue trazer verdade sobre Cristo que ele cita só aqui. Então, primeira verdade que esse versículo traz. Veja, Deus é espírito. Ninguém nunca viu Deus plenamente. Entendeu? Porque ele é espírito. O que de Deus se pode conhecer foi revelado em Jesus Cristo. Ele é a imagem de Deus. Você quer conhecer Deus? Conheça Jesus. Entendeu? Então, não existe outra maneira. Aí alguém vai falar, mas irmão, e Moisés lá no Sinai e a sarça, veja, aquilo são visões parciais. Entendeu? Aquilo, em alguns casos, são teofanias. Anjo do Senhor. Alguns casos são aparições, como a sarça ardendo, a nuvem passando. Entendeu? Agora, a única maneira de ver Deus é através de Jesus Cristo. E aqui tem uma coisa interessante, olha o que ele fala. O primogênito de toda a criação. Deixa eu explicar por que Paulo usa esse termo aqui, o primogênito de toda a criação. Veja, algumas seitas, por exemplo, essa eu posso falar claramente, que não é novidade para ninguém, por exemplo, os testemunhas de Jeová. Eles mudaram a Bíblia e eles dizem que Jesus é um Deus criado, um Deus com D minúsculo. Entendeu? É um Deus menor. E um dos versículos que eles usam para sustentar isso é essa frase, o primogênito de toda a criação. Entendeu? Isso é uma heresia antiga. Essa heresia aqui ela tem mais ou menos 1.900 anos. E plenamente de 1.600 anos para cá, em todo lugar do mundo onde tiver igreja, infelizmente vai ter igreja herege que vai dizer que Jesus é um ser criado.
Entenda, a palavra primogênito aqui, o original dela em grego quer dizer proeminência. O Evangelho de João, no capítulo 1, mostra que Jesus criou todo o universo. Não que ele foi o primeiro a ser criado. Então, essa passagem aqui, entenda, quando o dia que você estiver discutindo com uma pessoa de uma seita, você vai ter dificuldade se você não souber esse conceito, porque ele vai jogar esse versículo na sua cara. E você vai falar, não, deixa eu te explicar uma coisa, primogênito aqui, o original, é que ele é o principal, ele teve proeminência, ele criou tudo. Foi do agrado de Deus Pai de que Jesus fizesse tudo. É isso que Paulo está dizendo aqui. Entendeu? Se não, no domingo de manhã vai bater o testemunho de Jeová na sua porta e vai usar esse versículo para enganar você. Não sei se você sabe, 48% dos testemunhos de Jeová já foram evangélicos. É muita gente. Como foram mal preparados na palavra, com uma meia dúzia de versículos tirados do contexto, arrancaram o cara da igreja e puseram numa seita. Entendeu? Particularmente, eu posso estar errado, mas para mim não existe salvação numa religião que diz que Jesus não é Deus. Entendeu? Eu até entendo aqueles irmãos que são unitários, que dizem que não tem trindade. Mas eles dizem que Jesus é Deus. Esse já fica mais difícil de saber agora. Dizer que Jesus é Deus. Gente, só para vocês terem uma ideia, nem o catolicismo romano, com todas as suas dificuldades que tem, ousa tocar na divindade de Cristo. Entendeu? As 9 doutrinas principais cristãs, elas estão presentes até no Concílio Vaticano II. E olha que o catolicismo romano tem problemas sérios por causa da tradição. Agora, uma simples interpretação do versículo derruba tudo. Jesus é Deus, criou tudo, ele é proeminente. O primogênito da criação gerou tudo. O primeiro, o principal. Entendeu? É isso que quer dizer. E aí ele continua. Tem um versículo aqui que eu quero ler com vocês. Vamos voltar, 2 Coríntios, capítulo 4. Volta os 3 livros aí. 2 Coríntios 4, versículo 4. Vou ler o 3 para dar sentido, porque é uma frase de Paulo, tem uma vírgula no meio. Diz assim, mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, vírgula, que é a imagem de Deus. Aqui, deixa eu explicar por que eu quis ler esse versículo. Veja, toda doutrina bíblica tem que ser baseada no mínimo em 2 passagens. A doutrina de que Cristo é a imagem de Deus está fincada nessas 2 passagens, de Colossenses e Coríntios. Por que eu quis mostrar para vocês? Quem está com a Bíblia de concordância, olha aí do lado do 15 está lá, 2 Coríntios 4,4, foi assim que eu descobri. Eu fui ler o versículo para ver o que falava. Falei, não, eu preciso mostrar para eles como que ele lendo a Bíblia percebe que ele está diante de uma verdade bíblica. Então lembra disso, tem que ser firmado em 2 passagens. Sem dúvida, da maneira que nós lemos aqui. Pura e simples. Então eu posso concluir que o Jesus que me salvou, o Jesus que eu sirvo, é a imagem de Deus. Amém? Vamos avançar, versículo 16. 17, perdão. 17. 16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Aí o que acontece? Paulo aqui
começa a fazer um comentário da sua carta que vai atingir os gnósticos, que era uma seita, uma religião de mistérios, que eu já expliquei para vocês que cria numa série de seres espirituais. Vamos dizer, culto a anjos, culto a espíritos, culto a astros. E aí eles diziam o seguinte, que Jesus era mais um desses espíritos ministradores. Só que era um espírito superior. Veja, essa heresia se repete em todas as religiões. Entendeu? Por exemplo, o budismo não tem conceito de Deus. Como que Jesus é Deus, se nem Deus existe? Por exemplo, o hinduísmo tem milhares de deuses. E eles até podem reconhecer Jesus como mais um Deus. Você pega, por exemplo, as religiões afro, tem centenas de deuses. E reconhece Jesus Cristo como mais um. Então você percebe que com outro nome essa heresia atravessou os séculos. Só que Paulo vem de maneira taxativa explicando, gente, ele criou tudo. E aí quando ele usa o termo aqui, interessante, ó, que por ele foram criadas todas as coisas, que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, ponto. Paulo aqui faz uma divisão. Mundo material e mundo espiritual. Por quê? Porque esses seres espirituais do gnosticismo, chamados éons, eram seres invisíveis. E aí Paulo faz uma explicação. Olha que interessante. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Gente, vamos entender o que são tronos, o que são dominações, principados e potestades. Veja, o mundo espiritual é organizado. A gente percebe, quando a gente lê o Apocalipse, que tem os anciãos, tem os seres viventes, tem querubins, tem serafins. Todo o mundo espiritual é organizado. Tá? E ele é organizado por uma hierarquia, que está descrita nesses poucos versículos. São principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Agora, o que acontece? Não tem como saber quem é quem. E nem importa muito. Mas o que a gente percebe aqui é que o mundo espiritual, seja ele da parte de Deus, e seja ele de 1/3 dos anjos que caíram juntamente com Satanás, ele é um mundo organizado. E a gente percebe que existem escalas de hierarquia. Você só não tem como definir, porque a Bíblia não informa. Você não tem como definir quem é mais forte, quem é mais fraco. Mas que existe até. Pode haver alguma percepção, nós temos aí alguns estudos, mas eles são mais especulativos, em cima dos nomes, o tipo de atuação. Mas assim, o que eu, cristão, aprendo assim? Veja, Satanás sabe que ele não pode tocar em Deus. Ele não dá nem para saída. E ele também sabe que toda a ação dele é limitada por Deus. Porém, o trabalho dele é magoar os santos. O trabalho dele é ferir a igreja. O trabalho dele é destruir a raça humana. O trabalho dele, de uma maneira legal, é matar, roubar e destruir. Entendeu? Eu, como cristão, tenho que entender que esse mundo espiritual, a parte que vem de Deus, trabalha a meu favor. Dará ordem a seus anjos a meu respeito. Eu não preciso orar aqui, estamos vendo anjos. A Bíblia fala que Deus dá ordem a seus anjos a meu respeito. Então, pela fé, eu sei que Deus, em várias situações, vai mandar anjos para me guardar. Agora, existe o outro lado. Eu preciso entender que existe um inimigo invisível que trabalha por uma série de artifícios, e o principal artifício dele é não aparecer. Ele é o pai da mentira, segundo a Bíblia. Então, o que acontece? Começa a prestar atenção
que muitas das situações que você passa no dia a dia são armadilhas do maligno. E aí você pergunta, mas Deus, o Senhor é soberano, por que o Senhor permite isso? Porque, veja, nas lutas eu cresço, nas lutas eu amadureço, nas lutas eu oro mais, nas lutas eu busco mais santidade, nas lutas eu busco muito mais comunhão com a igreja. E se eu não perceber que existe um mundo espiritual invisível, eu vou ter muitos reveses, eu vou ter muitos percalços, e vou ter a minha vida cristã atrapalhada. Porque, veja, o fato da gente servir um Deus soberano, o fato da gente servir um Deus que já escreveu a história, e o fato da gente servir um Deus que decretou tudo, não muda o fato de que nós temos vontade, escolhas, e temos responsabilidade total de viver nossa vida. E Deus nos deu uma arma poderosa chamada oração. Entendeu? Até onde nós compreendemos, a autoridade da igreja para orar contra os demônios é em relação à sua ação sobre pessoas. Quando a gente vê no Novo Testamento, Jesus e os discípulos repreendendo demônios, eles estão em ações sobre pessoas. Entendeu? Existe uma passagem que não dá para afirmar uma doutrina quando Jesus repreende a tempestade, que parece que ali está repreendendo um espírito maligno. Existem indícios ali, mas eu não posso entender isso como doutrina. Agora, fora isso, como a gente tem orado como igreja, Senhor, vem desfazendo toda armadilha, vem desfazendo toda obra maligna, vem desfazendo todo ataque do maligno, nos protege. E a oração do Pai Nosso mostra isso. Senhor, nos livre de todo mal. Não nos deixe cair em tentação. No padrão de oração que Jesus deu, a gente percebe isso. Eu, no meu dia a dia, eu faço assim, na minha oração particular, e quando eu sinto necessidade, eu oro repreendendo a ação de demônios em relação a pessoas. Principalmente quando eu percebo que a pessoa mudou o semblante, está acontecendo algo errado, a gente tem uma certa experiência, a gente percebe. Mas eu tenho entregado as demais situações na mão de Deus. E orado com afinco. Entendeu? Nós cremos que essa forma de oração, até onde nós temos entendido, pode até ser feito um ajuste mais à frente, é uma oração que reflete mais a verdade bíblica. E que coloca Deus na posição de Deus. E coloca a igreja na autoridade que foi dada por Jesus Cristo. Entendeu? Ele falou, em meu nome, pegarão serpentes e escorpiões, falarão novas línguas. Entendeu? Se eu não me engano, também fala, expulsarão demônios. Entende? Então a gente percebe que essa autoridade foi dada. Eu não tenho nenhum versículo que diga que essa autoridade foi retirada. A pessoa vai querer falar, mas isso aí foi falado para os apóstolos. Mas existe um problema. Já naquela época, no mínimo a igreja tinha entre 500 e 1.000 pessoas. Porque a Bíblia me ensina que Jesus foi visto ressurreto por pelo menos 500 irmãos. Entendeu? E não existe uma passagem dizendo, vocês apóstolos. Tem gente que defende uma credencial apostólica. Então, o que eu percebo? Nessa área, o mais importante é uma visão equilibrada. Viu que a coisa está tensa? Em nome de Jesus, eu repreendo todo o mal que está querendo atacar a minha vida. Senhor, me livra, Senhor, me guarda. Não permita nenhuma armadilha. 12 segundos, resolveu o problema. Com fé. Sabedor que está sendo atendido na sua oração. Sabedor que você serve um Deus que guarda. Você serve um Deus que orienta. Você serve um Deus que é glorificado nas orações atendidas. Entendeu? Eu, por exemplo, eu não tenho períodos muito extensos de oração. Mas eu oro bastante durante o dia, muitas orações curtas. Muitas. Entendeu? Eu percebo que a minha vida funciona de maneira relativamente tranquila. Por eu ser pastor de uma congregação, eu até tenho uma vida tranquila. Por distribuir Bíblia. Meu Deus, Bíblia é o livro mais odiado do mundo. O mundo espiritual quer acabar com as Bíblias no mundo. Entendeu? Eu até tenho uma vida relativamente tranquila. Lógico, apanha na cara. Mas tem mais bate do que apanha. Então, assim, gente, ministério de oração.
conhecedor desse princípio. Tem que ser o respirar do crente. Tenha discernimento. E exerça a sua fé no poder de Deus. Através da oração. Não tem outro jeito. Foi Deus que escolheu assim. Amém? Só completando. O outro texto que fala de principados e potestades, entre outros, é Efésios 1, 20 e 21, que diz que Jesus foi colocado acima de todo o principado, toda a potestade, tanto no presente século como no porvir. Então nada pode com o nome de Jesus. Entendeu? Isso é uma confiança que a gente tem. Agora, ele não é um amuleto, que nem faz por aí. Sangue de Jesus tem poder. Isso é folclore. Isso não existe. O sangue de Jesus foi feito para expiar pecado dos que creem. Só. Mais nada. Para vocês terem uma ideia, eu passei por estrutura e ensinava o seguinte, eu já fiz essa oração, até eu ver que estava errada. Senhor, nós oramos passando o sangue de Jesus em todo esse local. Que o Senhor venha purificando através do sangue. Você lembra disso? Não tem coisa mais sem pé nem cabeça na Bíblia do que isso. O sangue de Jesus é para expiar pecado. Agora, eu fui ensinar de uma maneira, até que eu me questionei daquilo, fui estudar e vi que estava errado. O que eu fiz? Imediatamente parei. Acabou, eu pedi perdão a Deus e segui. Amém? Vamos lá, versículo 17. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Gente, de eternidade a eternidade. Antes que tudo existisse, eu sou. Entendeu? Deus é autoexistente. Nós vamos estudar isso na teologia. Nas próximas palavras. Não, veja, não tem como dizer quem criou Deus. A única maneira de definir Deus é que ele é autoexistente. Aonde que surgiu Deus? A Bíblia só fala, eternidade passada. E até onde ele vai existir? Até a eternidade futura. Aí só me explica uma coisa. Aonde começa a eternidade passada? E aonde termina a eternidade futura? Não tem como definir. Entendeu? Então a gente entende que Deus é autoexistente, tá? Só para você saber quem é o autor e consumador da vossa fé. Sabe aquele jargão de crente? Não diga que você tem um problema. Não diga a Deus que você tem um problema, mas diga para o problema que você tem um grande Deus. Isso é frase de efeito de crente, né? Mas, veja, não deixa de ter uma verdade. Se aquele problema eu estou passando, é porque ele está totalmente no plano de Deus. A questão é, eu preciso compreender o que eu estou passando, preciso dar a resposta correta, preciso crescer com aquele problema e solucionar. E tocar a vida. Acabou, entendeu? Problemas foram feitos para serem solucionados. Talvez você está passando por um problema e está se perguntando por quê. Entenda, solucione, vença, traga a cabeça dos inimigos e vai à luta, porque esse não vai ser o último problema da sua vida. Muitos outros virão. Amém? Versículo 18. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Gente, Jesus é o cabeça do corpo. Amém. Aqui fala que ele é o princípio e primogênito dentre os mortos. Aqui o sentido da palavra primogênito é outro. Jesus foi o primeiro homem a ressuscitar e receber um corpo glorificado. Então a palavra primogênito aqui nesse versículo é primogênito mesmo. Primogênitos no grego. Entendeu? Quando ele veio, ele era o unigênitos. O único da espécie. Entendeu? Aí morreu na cruz, ressuscitou, recebeu um corpo glorificado, está assentado à direita de Deus Pai, com um corpo glorificado. Só ele.
Nem Moisés, nem Elias, nem Enoque têm um corpo glorificado. Vão receber a ressurreição. Entendeu? É isso que está falando aqui. Ele é o primeiro. O que eu aprendo aqui? O mesmo poder que ressuscitou Jesus mora no seu espírito. E é a garantia de que mesmo que você venha conhecer a sepultura, você vai ressuscitar e receber o corpo glorificado. Entendeu? Essa é a tua segurança. Irmão, não busque glória na terra. Na terra, viva a sua vida para Deus. Como vai ser sua vida? Está nas mãos do Senhor. Agora, a maneira que você vai viver sua vida está na sua mão. Você vai viver correndo atrás de um mundo que vai cessar. Caixão não tem gaveta. Ou você vai viver com toda intensidade, com todo o coração, para Jesus Cristo de Nazaré, autor e consumador da fé. Isso você pode decidir. Agora, o que você vai ter que passar, deixa eu te contar uma coisa, você gosta ou não, já está tudo decretado. E você vai passar. E pela graça de Deus, vai superar. Essa é a garantia que nós temos. Amém? Vamos lá, 19. E foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que havendo por ele feito a paz pelo sangue na sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Ponto. Deixa eu explicar aqui, essa passagem é um pouco complexa, eu vou explicar ela melhor na pregação sistemática. Mas o que acontece? Os homens eram inimigos de Deus. Os altos padrões da justiça de Deus são inatingíveis para o homem. Quando Jesus veio na cruz, cumprindo o sacrifício, o plano de redenção, criado por Deus Pai, ele satisfez. E aí o que acontece? O mundo espiritual, os homens foram reconciliados, o mundo terreno foi reconciliado com Deus. A partir do quê? A partir do crer em Cristo Jesus. Entendeu? A partir dali, temos paz com Deus. Aquele pecado que você vai pecar semana que vem, já está coberto pelo sangue de Jesus. Você entristece o Espírito Santo, você tem problemas de comunhão, mas Deus não vai te amar menos por causa desse pecado. E esse pecado já foi coberto pelo sangue de Jesus. Como eu resolvo o pecado que eu ainda nem pequei? Senhor, percebi que eu errei. Me perdoa. Não faço mais. Está resolvido. Entendeu? Isso é que quer dizer que é colocado no mar de esquecimento. Não é que Deus apaga. Veja, se eu cometo o pecado pelo corpo de Cristo, eu faço fofoca do Carlinhos. Assim que eu percebo de fazer a fofoca, Senhor, me perdoa. Deus perdoa na hora. Mas quando acontecer o tribunal de Cristo, eu vou sofrer reprimenda. Porque na igreja eu fiz fofoca do Carlinhos. O pecado está perdoado, mas a consequência fica. Exemplo básico. Se alguém adulterar, homem ou mulher, e pegar AIDS no adultério, Deus perdoa? Perdoa. Mas ele é obrigado a curar a AIDS? Não. Está cheio de crente que pulou a cerca, tomou um tiro na cara e morreu. Pegou AIDS e morreu de AIDS. Entendeu? Então tem que fazer separação entre a mancha, que é o pecado, e aí a expiação cobre, e entre a consequência do pecado. Davi pecou duramente no caso de Urias e Batseba. Foi perdoado? Foi. Tanto é que Salomão vem daquele casamento, em que houve até assassinato. Mas veja, a espada nunca mais se apartou da casa de Davi. Homem segundo o coração de Deus. Aí hoje em dia, alguns de nós passaram por uma estrutura em que todo mundo fala Deus é amor, e a turma vivia a vida como achava que se podia viver pecando. Aí você pega crentes com a vida totalmente arrebentada, porque vai ficando consequência em cima de consequência. Não tem como remover. Deus até pode atenuar,
Mas você tem que lidar com suas escolhas. Não tem jeito. Amém? Vamos lá, versículo 20. Já falei. Isso. Versículo 21. A vós também. Olha eu e você, ó. Marcelo e Maurício lá. A vós também. Que noutro tempo éreis estranhos e inimigos do entendimento, pelas vossas obras más. Agora, contudo, vos reconciliou. Gente, entenda. Nós éramos inimigos. Certa vez estava conversando com o irmão, e esse irmão estava aprendendo o conceito de eleição. E esse irmão na maior luta pessoal, porque ele olhava para si mesmo, viu uma série de defeitos. Aí ele chegou para mim e falou, irmão, eu acho, ó, estava ouvindo aquela palavra de eleição lá, eu não sei não, eu acho que eu não sou eleito. Eu falei, cara, deixa eu te dar uma prova que você é eleito. Ele falou, qual que é? Eu falei, uma pessoa que nunca vai ser salvo, não está nem aí para a salvação, para a pregação da igreja, para a obra de Deus. O grande sinal que Deus está salvando, salvou, que a graça atingiu você, é que você está preocupado, está olhando para os seus defeitos. Porque o ímpio peca, no dia seguinte ele peca mais ainda, no outro dia mais ainda, limpa a boca e está tudo bem. O máximo que ele tem é o remorso. Aí ele larga da loira, passa 15 dias, arruma morena. Aí dá remorso. Aí ele larga da morena e arruma japonesa. Ou aquele lá. Para de se embriagar com pinga, começa a se embriagar com uísque. É porre mais refinado. Entendeu? Eu já vi gente falar para mim, falando, não estou mais bebendo mais pinga. Aí eu olhei, não era nem salvo. Eu falei, você parou de beber? Ele falou, não, vou tomar só vodka, que é melhor. Essa é a mente do homem caído. Já ouviu alguma coisa assim, Marcial? Que absurdo, não vou tomar mais pinga, agora só estou tomando caipirinha com limão, porque pinga é meio mal. O cara continuaria, continuar caindo nas valências. Gente, essas pessoas, é o 21, a vós também, que no outro tempo eram estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras más. Isso aqui é o homem caído. O evangelho é loucura. Se Deus não der graça para a pessoa ser salva, o evangelho bate numa parede e volta. Pum! Pum! E se não é a graça de Deus, não há o que salve. Porque no nosso estado natural, de depravação total, nós somos inimigos do nosso entendimento do evangelho. Exemplo bem simples. Tem pessoas que você tem evangelizado. A pessoa até olha com atenção. Mas você vê no semblante dela que ela não concorda com nada. Acha que você está falando besteira. Você está sendo vigoroso. Gente, entenda. Essa pessoa não foi convencida do pecado, da justiça e do juízo. Não quer dizer que não possa ser. Porque você também não cria. E agora você foi salvo, foi resgatado. Não há impossíveis para Deus. Mas pode ver, tem gente que o evangelho bate numa parede. Bom. É impressionante. Estou meio educada, tal. Muita gente ouve, mas não convence. Vamos lá, versículo 22. No corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Vírgula, vamos parar aqui que eu quero fazer o versículo 23 separado. Gente, no seu corpo, Jesus pagou o sacrifício, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu expliquei para vocês que se tira o pecado do mundo, só é eficaz porque crê. A expiação só atinge quem crê. Senão o mundo inteiro era salvo. Entendeu? Agora o que acontece? Jesus, por causa do sacrifício dele, apresenta criaturas imperfeitas, como eu e você, como diz o versículo aqui, santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Sabe por que você não tem culpa? Não é porque você é flor que se cheira. Porque você peca.
Por exemplo, ontem à noite, a gente aqui em casa teve uma conversa, e no meio da conversa eu fui extremamente grosso com a Paula, fui duro, fui grosseiro, falei alto com ela. Na hora ela falou, amor, ó, você foi grosso comigo 2 vezes. Na hora eu parei e falei, ó, desculpa, estou errado. Aí fui dormir com um gosto de cabo de guarda-chuva na boca. Eu sabia que estava errado. Aí pedi perdão mais umas 3 vezes, mas já não adiantava, o mal estava sendo feito. Já não tinha mais. Entendeu? Aí eu fui dormir e falei, Senhor, ó, isso para mim não quero mais. Entendeu? Porque eu tenho umas coisas assim, meia doida. Entende? Tem umas coisas meio malucas. Então eu chego e falo, não faço mais, não faço mais. Entendeu? E não vou fazer. Porque não cabe mais para um homem da minha idade, um cristão, com a experiência que eu tenho, pastor de congregação, ser estúpido e grosseiro da maneira que eu fui com a minha mulher. Não adianta. Não estou querendo dizer que eu vou ser amado de Teresa de Calcutá. Entendeu? Mas tem coisas que não cabem mais. Pequei. Já pensou se levasse para o inferno? Porque a Bíblia fala, maridos, não vos irriteis contra ela. O anjo imediatamente pegava o branquinho e riscava meu nome do livro da vida. Aí quando deu 10 para meia-noite eu pedi perdão, Jesus falava, escreve de novo. Aí no dia cedo, pequei pensando em alguma coisa, apaga. Aí pedi perdão, escreve. No final do dia, no sobrado. O livro da vida tinha um bloqueio aqui no meio. Assim. É o nome do irmão Maurício. Pecou, apaga, entendeu? Sabe por que a gente é santo e inculpável? Por causa do sacrifício da cruz. A gente se estriba, não nas nossas obras, não no nosso testemunho diário, embora eu tenha que buscar santificação. Eu me estribo do que Jesus fez. Eu sou agradável a Deus pelo que Jesus fez. Eu sou perfeito diante de Deus pelo que Jesus fez. Embora eu tenha a responsabilidade de buscar a santidade. São 2 coisas diferentes. Amém? Pensei que tinha dado pausa na gravação. Vamos seguir, versículo 23. Se na verdade permaneceres fundados e firmes na fé, e não nos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e no qual eu, Paulo, estou feito ministro. Vou explicar uma coisa para você. Paulo fala o seguinte, ó, se você, na verdade, permanecer fundado e firme na fé, e não se mover da esperança do Evangelho que tem ouvido, você vai ser apresentado santo, irrepreensível e inculpável. Lendo dessa forma, parece que existe perda de salvação. Mas o que Paulo está querendo dizer aqui é o seguinte, o sintoma de quem é salvo, o sintoma de você ter uma fé que salva, e do sintoma de quem tem garantia de salvação, é perseverar na fé. A grande marca do cristão é permanecer. Ele não é salvo porque permaneceu. Ele permanece porque é salvo. É diferente. Por que eu permaneço na graça? Porque eu sou salvo. Se fosse ao contrário, eu ia para o inferno. Porque aí dependia de mim a salvação. E com certeza ia dar um jeito de perder. Porque eu tenho uma natureza depravada, corrupta. Como diz o apóstolo Paulo, o bem que eu quero não faço, e o mal que eu não quero, esse eu faço. Pobre homem que sou. Existem 2 naturezas brigando dentro de mim. O Espírito Santo habitando no meu espírito, me capacitando para viver a vida cristã, e a minha natureza depravada, habitando no corpo da carne. Aí Paulo fala, quando você liberta desse corpo da corrupção? Aqui eu aprendo mais uma coisa. Existem 2 naturezas dentro do cristão. E você, se quiser viver uma vida cristã abundante, vai ter que aprender a lidar nessas naturezas. Entendeu? O pendor da carne dá para a morte, mas o pendor do Espírito dá para a vida. O mesmo texto, Romanos 8, fala que são opostos entre si. Fala que o Espírito milita contra a carne e a carne contra o Espírito. Agora, quem está no meio? Você.
Aonde que está o centro do seu ser? Na sua alma, na sua vontade. Se a sua alma pender para as coisas de Deus, você vai andar em vitória. Se a sua alma pender para os apetites da carne, para a sua natureza depravada, você não vai conseguir andar no Espírito. E você vai viver uma vida cristã medíocre, cheia de pecado, cheia de altos e baixos. Vai viver uma vida aqui e vai morrer sendo um crente infantil, que não conhece o mundo espiritual, que não exerceu seu ministério e que viveu uma vida cristã besta. Quer viver uma vida cristã abundante? Enchei-vos do Espírito. Entendeu? Só que se você não entender que as duas naturezas estão em você e que é responsabilidade sua buscar as coisas lá do alto, você vai sempre viver abaixo da linha da mediocridade. E vai chegar uma hora, sua vida cristã não vai fazer sentido. E vai virar uma geleia, uma coisa esquisita, uma coisa sem identidade. Meu primeiro pastor falava, não infrói nem contribui. É um frequentador de igreja carregador de Bíblia. Raso. Não tem senso espiritual nenhum. Na verdade, não passa de um religiosão salvo. Entendeu? Em contrapartida, você pode se tornar um cristão fervoroso, que ama as coisas de Deus, que tem compromisso sério com Deus, que posiciona a sua vida em Deus, que busca as coisas lá do alto, que evangeliza, que ora, que conhece a Bíblia, que tem comunhão, que fortalece o irmão, e um caminhão de coisas que a Bíblia manda fazer. Tudo isso começa aprendendo a lidar com suas duas naturezas. E sempre lembre, você é salvo, você vai perseverar até o fim. Por causa da graça que opera em você. Amém? Versículo 24. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cubro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Paulo aqui faz uma alegoria interessante. Paulo fala o seguinte, que a prisão dele, essa carta foi escrita no contexto da prisão, e todos os sofrimentos que ele teve, ele padece por causa da igreja. Ele cumpre na carne dele a continuação do sofrimento de Cristo. Aonde eu vejo algo parecido na Bíblia? Quando João e Pedro foram presos pelo Sinédrio, foram açoitados porque pregavam dentro do templo. Os dois saíram felizes da vida, agradecidos a Deus, que foram dignos de apanhar por causa do nome de Jesus. Quando que acontece isso com você? Principalmente hoje em dia ninguém apanha por causa do nome de Jesus. Pelo menos num país como o Brasil ainda ninguém apanha. Entendeu? Mas, quando você se posiciona na maneira do Evangelho, quando você se posiciona de uma maneira santa, você vai sofrer perseguição. Você vai ser mal compreendido. Vão achar que você é fanático. Vão achar que você é intolerante. Vão achar que você não é desse mundo. Você vai falar as coisas, as pessoas vão entender totalmente ao contrário. Quando acontecer isso foi por causa do nome de Jesus. Exultai. Porque é grande o vosso galardão do céu. Quando injuriarem você por causa do nome de Jesus, porque você é cristão, exultai. Porque grande é o galardão do céu. Jesus falou, o mundo vos odeia, porque primeiro odiou a mim. E aqui surge um problema. As pessoas acham que vai haver amizade entre igreja e mundo. Isso é impossível, porque são dois sistemas opostos. E segunda coisa, eu não sou desse mundo, eu sou forasteiro e peregrino. Eu sou embaixador de Cristo. A minha vida é território do reino dos céus. É isso que Paulo quer dizer, chamando de embaixador. O território da embaixada é do país de origem. Aí eu caio num mundo incircunciso, inimigo de Deus. E a pior viagem que o crente tem é querer parecer com o mundo. É querer ser simpático ao mundo. Não existe uma palavra em todo o Novo Testamento que manda o crente ser simpático com o mundo.
Na verdade, o Novo Testamento fala para você não se contaminar com o mundo. Viver no mundo como se dele não fosse. E aí vem o pessoal falar de um evangelho simpático. Vou dizer uma coisa para você, meu irmão. Se você está sendo simpático ao mundo, abre o olho. Você pode estar num caminho de apostasia. Você pode estar num caminho de desvio. Você não precisa ser um chato. Mas jamais um crente vai ser simpático ao mundo. Por exemplo, teve um pastor que juntou tudo quanto é líder de um monte de religião dentro da igreja para fazer um congresso de perseguição religiosa. O mundo achou 10. Lógico que ninguém quer ver perseguição religiosa. Mas eu não preciso dar o púlpito que é feito uma pregação do Evangelho para receber gente que tem um ensino completamente oposto ao Evangelho de Cristo e que tem comprometimentos espirituais seríssimos. E que o Jesus que eu sirvo fala que é filho do diabo. Aí eu dou à igreja para falar. Aí todo mundo fala, nossa, aquele pastor não é intolerante. Aquele pastor está com uma teologia corrompida. Fazendo algo que a Bíblia não orienta a fazer. Eu tenho que conviver com o mundo. No mundo eu tenho que ser luz. No mundo eu tenho que ser sal. No mundo eu tenho que amar as pessoas. No mundo eu tenho que ser alguém que serve sem ser bobo. Eu tenho que fazer diferença. Mas jamais a amizade com o mundo é inimizade para com Deus. Então, o cristão cheio do Espírito Santo, ele tem que encontrar uma linha. Por exemplo, eu lido no comércio, eu converso com 315 pessoas por dia. Ninguém me recebe mal. E todo mundo sabe que eu sou crente. Eu já falo logo, cara, eu sou crente, é o seguinte, não se engana com a bermuda, não. Que eu sou fanático. Estou dando risada aqui para os teus, mas tem cliente que dá risada. Eu falo, eu sei que você é fanático. E veja, todo mundo me trata bem, tem abertura com todo mundo, numa boa, mas eu não tenho amizade com o mundo. Entendeu? E quando tem que falar alguma coisa, eu falo. Ó, cara, leva mal não, mas isso aí vai destruir sua vida, hein? Várias vezes cheguei para cliente que eu conhecia 20 anos, falar, mano, você está olhando para essa mulherzinha aí? Várias vezes a Bíblia que fala de adultério fala que é caminho de morte. E que quem anda com a mulher estranha é caminho de sepultura. Já pensou se você morre? Cliente, que compra bem. A pessoa baixou a cabeça e falou, tem que ficar ligeiro. Entendeu? Mas fiz isso a rodo. Porque eu não sou desse mundo, eu sou um louco. Entendeu? Para o mundo eu sou um biruta, porque Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Então eu tenho que encontrar o equilíbrio sem ferir minha santidade, mas sem me afundar na lama do mundo. Entendeu? Eu não preciso ser um estranho, eu já sou por natureza estranho, não preciso fazer força. Mas tenho que encontrar o equilíbrio e voltar. Entendeu? Viver uma vida correta, com um bom testemunho. Deu mole para pregar o evangelho, dá no peito. Pum. Quem sabe, aquele ano vai ser discípulo seu até. Amém? Vamos lá. Versículo 25. Da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. A dispensação de Deus aqui é a dispensação da graça. Na dispensação da graça, nós somos raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva do Senhor Jesus. O que é um ministro de Deus? Ministro de Deus é simples. É alguém que evangeliza, é alguém que ora, é alguém que conhece a Escritura, é alguém que ora por doente, é alguém que visita pessoas que estão passando por problemas, é um cristão normal, em época de anormalidade. Se a sua vida cristã não tem pelo menos um pouquinho dessas características, você precisa amadurecer seu cristianismo. Porque o cristão, ele faz diferença, ele tem uma palavra temperada, ele tem uma palavra de Deus, ele ora. Quando tem uma brechinha, ele fala uma verdade. Nós defendemos aqui na igreja, eu fui salvo numa igreja que cria assim, isso para mim é uma bandeira. E eu sou assim, desde que eu fui salvo.
E eles ensinavam mais ou menos assim, o nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores, onde cada membro é um ministro, e cada casa é uma extensão da igreja, conquistando assim a nossa geração para Cristo. Da onde eu vim, na minha geração está assim de xarope que nem eu. A rodo. Entendeu? Só que quando eu chego na realidade da igreja, o que eu vejo? Crentes frios, apáticos, que perderam o seu fervor espiritual. E eu não estou falando isso para deixar vocês mal. Eu estou falando isso para despertar que existe uma opção do evangelho mais fervoroso. Existe uma opção do evangelho de alguém que é vivo, alguém que ora, alguém que conhece a Deus, alguém que quer trazer a presença de Deus para sua casa. Alguém, quando está junto com o familiar, está junto com o filho, está junto com alguém, ele faz a diferença. Isso é ser ministro. Nação santa. Sacerdócio real. O que o sacerdote faz? Ele leva as coisas do povo para Deus, as coisas de Deus para o povo. Está conversando lá, café da tarde do seu trabalho, comendo pão com margarina. Aí seu colega de trabalho fala, rapaz, meu casamento está em crise. O que o ministro faz? Cara, vamos orar agora que Jesus pode mudar essa situação. O cara vai olhar, vamos, ninguém nega oração. Senhor, em nome de Jesus, eu coloco a vida desse meu irmão. Pode chamar de irmão, não tem problema. Coloco o casamento dele. Senhor, não permita que o mal tome conta. Que a tua salvação venha na casa dele, que ele possa vir te conhecer. Pega o teu poder na vida dele. Em nome de Jesus, amém. Quando você acabar a oração, o cara vai estar com o olho cheio de lágrimas. E a graça de Deus começou a tocar o coração. Agora nem abre a boca para orar. A pessoa chega do lado e fala, estou com uma dor de cabeça, toma um remédio. Ó, de pirona, para não fazer marca, o marketing. Teu filho está doente, você nem ora. E vem dizer que crê no sobrenatural de Deus. Lógico, você não vai deixar de dar socorro para a criança por causa da oração, mas vai orar primeiro. Senhor, em nome de Jesus, põe a tua mão. Vem curando essa criança, eu te peço. E faz o que tem que fazer. Se tiver que dar remédio, mas tem que orar. Entendeu? Pessoas com problema com droga, colega de trabalho vai falar, nossa, meu filho está perdido nas drogas. Vamos orar agora. Jesus é poderoso para libertar qualquer pessoa. E ora com a pessoa. Isso é o que o ministro faz. Na boa, gente. Se a sua vida não está nesse nível, de você ter essas sacadas constantemente, você precisa parar para fechar para balanço, amadurecer na fé e começar a viver uma vida cristã mais fervorosa. No começo, você vai sentir um pouco de vergonha. Mas vai chegar uma hora, você vai ver que começa a dar certo. E vai começar a chegar a pessoa e falar, olha, obrigado, hein? Depois que você orou, Deus agiu. Aí o nome de Deus é glorificado. Entendeu? E aí pode ser aberto o caminho para a salvação de uma alma. Não sei se vocês sabem, uma das características dos evangelistas é que eles têm orações atendidas, principalmente na área de cura. E existem evangelistas até hoje, todo cristão tem que evangelizar. Entendeu? Eu já vi pessoas serem curadas de dor de cabeça instantaneamente. Quem orou? O Zé Mané lá da igreja. Entendeu? Jesus curou na hora e o nome dele foi glorificado. E a pessoa ficou com o olho cheio de lágrimas. O que foi? Está passando mal? Não, sumiu. Eu era novo convertido, convidava a pessoa para ir para a célula, aí liguei, falei, você vai vir para a gente buscar? Aquela igreja tinha células, né? Ela falou, não vou, porque eu estou com dor de cabeça. Aí eu virei meu líder e minha líder e falei, não vai vir, porque está com dor de cabeça. Aí a esposa do meu líder chegou e falou, ora com ela. Aí eu segurei aqui, mas pelo telefone. Eu falei, vamos fazer uma oração? A pessoa na hora, parecia que estava pedindo. Não, vamos. Orei aquela oração esporovolgaica, Senhor, em nome de Jesus, acabou a oração, quando acabou a oração, a pessoa chegou e falou, amém, aleluia, passou. O que o incrédulo falou? Passou?
Entende? Porque eu, na minha cabeça, coloquei Deus numa caixinha. Deus não pode curar orando pelo telefone. Você sabe, simples. Quem era eu, gente? Quando eu fiz essa oração, nem batizado nas águas eu era. Entendeu? Não tinha lido, depois de salvo, o Novo Testamento ainda. Entendeu? E Deus atendeu a oração. Quem orou? O Zé Mané. Tongão. O ex-maconheiro orou. Para a honra e glória do Senhor. Isso é ser um ministro. Não precisa o apóstolo Paulo ter. Essa igreja ganhou o mundo porque todos os crentes procuravam funcionar. No mínimo, a gente tem que ser luz para a nossa família. No mínimo, a gente tem que ser luz no nosso trabalho. Se você começar a fazer, você vai ver Deus começar a colocar pessoas com problemas para você exercer o ministério da oração. Entende? Não sinta vergonha. Sentiu a chance. Ore. Vai ver Deus operar. Amém? Vamos lá. 26, para encerrar. O mistério que esteve oculto. Espera aí, isso. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Rapidinho. Mistério aqui é a salvação dos gentios. Só judeu era salvo. Esse mistério esteve oculto. Quando Jesus veio, foi revelado. E aí os gentios foram salvos. Nós aqui entramos na parada. Seguindo, 27, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse ministério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Gente, entenda. Maior revelação do Novo Testamento. Cristo em vós. O Espírito Santo, Deus, mora no seu espírito. Essa é a maior revelação. Isso vai te levar à santidade, isso vai te levar a orar, isso vai te levar a buscar. Quando você tiver revelado, quando você tiver luz vinda do Senhor, e entender que o Espírito Santo mora em você, no seu espírito, você é um só com o Senhor, isso tem poder de transformar profundamente sua vida. Qual a diferença de um cristão cheio do Espírito Santo e de um não cheio? O cheio sabe que Deus é com ele, que Deus mora nele, e que Deus capacita para todas as coisas. Mas é difícil, a gente com a nossa mente não consegue entender. Se não vier luz, você não atinge. Ore a Deus para te revelar, o Espírito Santo mora no seu espírito. O Criador do universo. Entendeu? Gênesis fala que o Espírito pairava sobre as águas, sobre o abismo. O Espírito Santo mora em você, em mim. Amém? 28. A quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Jesus. Aí Paulo encerra, e para isso também trabalho, combatendo, segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Qual era a força de Paulo? O Espírito Santo, e o poder de Deus operando nele. A maioria de nós vem de uma herança católico-romana. O romanismo coloca os heróis da fé num nível muito alto. Parece que Pedro andava 3 palmos no chão. Só que entenda, o mesmo Espírito Santo que morava em Pedro mora em você. Pedro morreu, está lá no céu. A geração que Deus está capacitando é a nossa. Quem está vivo hoje para ser igreja, somos nós. O poder que operou nos heróis da fé nesses 2000 anos, opera hoje em mim e em você. A hora que a gente morrer, a geração dos mais novos ocupa o lugar. Até a consumação dos séculos. Amém. Agora eu pergunto, você vai querer passar em branco na sua vida? Eu, Marcel, Carlinhos? Veja, quanto tem do pavio? Os outros têm um caminhão de tempo na vida. Mas vocês vão ficar velhos. E quem tem muito tempo, perde muito tempo. Eu não perco meu tempo.
Entendeu? Tem horário para tudo, até para ver as fotoquices de mateiro, de trilha na internet. Mas eu não perco meu tempo, porque eu sei que eu só tenho uma vida para servir a Cristo. E o poder dele opera em mim, diariamente. Busque esse entendimento e busque viver isso. Você vai ver que a sua vida vai mudar em vários aspectos. A ótica com que você vai ver as coisas vai ser uma ótica completamente diferente, segundo o prisma de Deus, Criador de todas as coisas. Amém? Vamos orar?